Bom, sou Jéssica, sou psicóloga, sou especialista em neuropsicologia e eu ensino psicólogos e neuropsicólogos clínicos, né, a fazerem avaliação neuropsicológica, a terem sucesso com os seus atendimentos, assim como eu tenho. Sejam todos bem-vindos aqui. Hoje eu vou falar com você que é psicólogo e neuropsicólogo como fazer a avaliação neuropsicológica, né, de um TDAH. Porque muita gente me pergunta, todo mundo fala, mas você faz avaliação de TDAH? Como que a gente faz a avaliação de TDAH? Então eu vou explicar para vocês como que a gente pode fazer para você ter sucesso, né? Eu vou explicar para você como que você pode ter sucesso na avaliação de TDAH, né? A gente sempre lembra que o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno que tem uma avaliação clínica, né? E a avaliação neuropsicológica, ela complementa, né, para fechar um diagnóstico. Ela sozinha, né, não é o diagnóstico, quem complementa é para o médico. E muitos psicólogos não sabem fazer avaliação de TDAH, porque eles sempre me pedem supervisão. O que eu faço com um TDAH? Como que eu faço para avaliar um TDAH? Vamos lá. Então, assim, quando a gente faz a avaliação neuropsicológica, quando a gente começa, quando chega uma criança com suspeita de TDAH, o que eu preciso fazer para eu conseguir fazer essa avaliação? Os psicólogos não conseguem, às vezes, fazer esse entendimento, né? Que a gente pensa que a avaliação de TDAH ela não é diferente de todas as outras avaliações. Por que ela não é diferente? Porque a gente pensa em avaliação neuropsicológica, a gente pensa qual é o objetivo de uma avaliação neuropsicológica. O objetivo de uma avaliação neuropsicológica é igual para todos, é avaliar todas as funções cognitivas, então tem memória, atenção, funções executivas, QI, que é o coeficiente intelectual, personalidade. Na avaliação neuropsicológica a gente vai avaliar isso tudo. E também na avaliação neuropsicológica de TDAH a gente vai avaliar essas funções cognitivas, né? Por que a gente vai avaliar, sim, essas funções cognitivas? Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês por que eu posso e devo avaliar essas funções cognitivas. Bom, a avaliação, como eu disse, a gente avalia todas as funções cognitivas, atenção, memória, funções executivas, QI, que é o coeficiente intelectual. E dentro dessas avaliações, né, a gente tem a avaliação de TDAH, de autismo, de todos os transtornos, assim. Aqui eu vou entender se essa criança está desenvolvendo, se ela não está, aonde está o prejuízo. Mas tá. E como que eu faço para fazer uma avaliação de TDAH? Bom, a gente pensa que o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então a gente precisa entender quais são as dificuldades que o TDAH tem. Quando você pega o DSM, o que a gente pensa num TDAH? Desatento, desorganizado, impulsivo, hiperativo, né? Tem dificuldade de aprendizagem, não é um transtorno de aprendizagem, mas possivelmente tem uma dificuldade de aprendizagem, tem dificuldade de lembrar as coisas, né? Que é um problema de memória, de esperar a sua vez pela impulsividade. Isso tudo a gente encontra no DSM, né? E como que eu vou avaliar então um TDAH? Sabendo que eu tenho que avaliar todas as funções cognitivas. Bom, a avaliação de TDAH, eu vou avaliar os sintomas. Então, eu vou avaliar atenção, memória, funções executivas, QI, personalidade e aprendizagem. Eu vou avaliar isso tudo. Eu vou entender se essa criança está desenvolvendo, o que tem atraso, o que não está dentro do que é esperado para essa criança, tá? E aí você vai entender se tem um diagnóstico. Jéssica, mas eu não consegui achar o diagnóstico mesmo assim. Eu avaliei todas as funções, eu não consegui achar o diagnóstico, né? Porque essa criança, mesmo eu avaliando atenção, memória, funções executivas, autocontrole, né? Que as funções executivas, personalidade, comportamento e aprendizagem, eu não consegui chegar num diagnóstico, num resultado, que essa é a dúvida de muitos psicólogos. Eu não chego num resultado, se eu tenho todas essas funções cognitivas, eu não consegui chegar no resultado final para fechar o diagnóstico, mesmo que a suspeita seja
um TDAH. Eu não consegui fechar um diagnóstico, você começou a olhar, você começou a entender se realmente o nível de atenção, de coeficiente, a gente vai descartando as possibilidades. Se o QI está abaixo da média, a gente precisa descartar a possibilidade de um TDAH. Não que a gente descarte porque possa existir, mas a gente vai sempre de acordo com o DSM. Lembra que eu falei que o TDAH existe algumas características que está descrita no DSM? A gente vai pegar o DSM, a gente vai pegar os testes, vai entender aonde está, né? Com o teste, com o estudo cognitivo completo, eu vou entender onde está o prejuízo dessa criança, já que ela tem uma suspeita de TDAH, né? Já que ela veio para você com essa suspeita de um TDAH, tá? E assim, eu avalio todas as funções cognitivas. TDAH, eu avalio todas as funções cognitivas, assim como qualquer transtorno. Então, suspeita de TDAH, eu vou avaliar as funções cognitivas que eu já falei com vocês. As funções cognitivas, ela traz, às vezes não traz um resultado final. Então, se eu avaliar atenção, memória, funções executivas, nível de QI, eu não consegui chegar a um resultado que essa criança tem um TDAH. Né? Possivelmente tem um TDAH. O que eu faço? Aí eu vou pegar alguns testes que são mais específicos, né? Por isso que eu falo de uma bateria base de avaliação neuropsicológica, né? De testes bases, né? Aí eu vou pegar e vou pegar alguns testes que são específicos para TDAH. E quais são esses testes que são específicos para TDAH? Bom, a gente tem o ETDH-PAS, o ETDH-CRIAD, a gente tem o ETDH2, né, que são escalas, que eu vou falar algumas delas aqui para vocês, simplificando. Mas essas 3 escalas, que são o ETDH-PAS, CRIAD e o ETDH2, ela dá dados que a gente pode, com a avaliação, fechar num diagnóstico. Então, essas escalas é importante para quando a gente não consegue chegar num diagnóstico de TDAH só com os testes, com a bateria básica que a gente já precisa fazer. Então, quer dizer que se eu só fizesse esse ETDH-PAS, eu consigo ter um diagnóstico de TDAH? Não é assim. Segundo o DSM, isso é uma coisa descrita muito, um teste, ele não fecha diagnóstico. Então, não adianta você achar que você vai fazer só um teste e uma escala que você vai chegar a um diagnóstico de TDAH, tá? Porque muitos psicólogos fazem uma escala e falam, essa criança não tem TDAH. Ou tem, mas uma escala não fecha diagnóstico de nenhum transtorno, gente. Por isso, a importância de uma avaliação neuropsicológica completa, avaliar todas as funções cognitivas, entender se está dentro do que é esperado, se não tá bom? E eu vou explicar mais ou menos algumas escalas aqui, né? A gente não pode ficar falando todas, mas eu vou explicar qual o objetivo dessas escalas. Então, assim, a gente pensa em escala, a gente pensa em prejuízo. Então, se eu tenho uma escala, o prejuízo, quanto maior, né, o resultado, mais prejuízo essa criança tem. Então, o ETDH-PAS, né, que é uma escala de comportamento, né, de avaliação de comportamento, de déficit de atenção e hiperatividade em ambiente escolar. Isso, o que significa isso, essa escala? Que vai ter um respondente. Esse respondente vai ser os pais, né? Em geral, o pai ou a mãe, né? Vai ser um respondente. Essa escala são perguntas que têm nível atenção, hiperatividade, impulsividade, comportamento e também dificuldades emocionais, que também é trazida pelo TDAH. Então, os pais vão responder e ela dá um resultado de nível grave e moderado, né, dessas dificuldades separadamente. Por isso que a gente consegue fechar um diagnóstico, né, com os outros testes. Essa é uma escala complementar, né, para a gente fechar um diagnóstico quando está muito difícil. O ETDH2, que também é uma escala, também tem o mesmo objetivo de avaliar, né, só que ele é para avaliar no ambiente escolar, né, ela é versão professores. Quem responde são os professores. A gente pensa no ensino fundamental 2, são professor, tem que ter o professor de português e matemática. Fundamental 1, né, um professor só, então tem que ter esse professor.
Ah, Jéssica, então se eu pegar um paciente com suspeita de TDAH, eu posso pegar essa escala e mandar para a escola e eu posso fechar diagnóstico com isso? Não, não pode, é uma suspeita, tá bom? Só que eu faço essa escala após a avaliação completa. Eu não só mando. Se chegou uma criança para mim com suspeita de TDAH, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica. Se chegou uma criança para mim com diagnóstico de TDAH, eu vou fazer uma avaliação neuropsicológica, porque um TDAH ele não tem só dificuldade de atenção, ele não é só imperativo. Cada criança ela vai desenvolver de determinada forma, então ela vai ter dificuldade de alguma coisa e outra não. Isso é descrito também no DSM. Então, o que adianta eu pegar só uma dessas escalas e fazer? Então, eu não faço. Quem fizer tudo bem, só que eu não consigo ter resultado. E segundo o DSM, você precisa ter uma avaliação completa para fechar um diagnóstico. Mas vamos continuar. Essa escala do ETDAH2, ela é uma escala de sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela é uma escala que a gente faz no ambiente escolar com os professores. Se eu tenho um professor que é do ensino fundamental 1, é só o professor. Se eu tenho um professor que é do ensino fundamental 2, tem que ter o professor de português e matemática. É um respondente que vai responder pela criança, né? E o adolescente, no caso. Então, tem nível de impulsividade, atenção, funcionamento social, né? Que são os comportamentos, e aprendizagem. Qual o nível de aprendizagem, de atenção, de comportamento social que essa criança tem e adolescente. Já a escala do ETDAH CRIAD, né, que é a versão para criança e adolescente responder, também é uma escala, também tem o mesmo objetivo, né, não são, todas as perguntas não são iguais, tá, gente? É para cada profissional, você pode fazer as 3, você pode fazer uma, você pode fazer 2, depende de qual resultado, de como você quer chegar, né, no resultado de uma avaliação. E essa escala é também para criança e adolescente de 6 a 15 anos. Ele mesmo vai responder. Antes, nas outras, quem respondia era o professor e os pais. Aqui é a própria criança e adolescente que vai responder. Então, é no nível de atenção, prejuízo de atenção, impulsividade e hiperatividade e prejuízo, né? Então, assim, esses prejuízos, eles também são no nível moderado a grave, para a gente entender se tem um prejuízo, o que a gente precisa fazer, tá bom? Além disso, a gente tem a SNAP, né? Que é uma escala, que ela tá aí, né? Na internet, para quem quiser. Eu não sei te falar se ela é validada, porque eu acredito que não, tá? Então, você pode fazer. Muitos médicos, quando me mandam já um encaminhamento, já manda com um SNAP feito, né? Só que essa escala sozinha, ela também não tem resultado. É uma escala que um respondente responde pela criança e adolescente. Então, é um outro profissional que vai lá, que vai responder. Pode ser o professor. Às vezes, o que os médicos fazem? Professor, pai, mãe, né? Então, se são pais separados, ele manda para os dois. Então, geralmente é isso. E eles já mandam para mim com esse SNAP respondido, geralmente. Tá? Pelo menos aqui onde eu tô, não sei se para vocês isso é comum, mas para mim aqui onde eu tô, os médicos já avaliam com isso, né? As outras escalas, pode usar pedagogo, né? Não são todos os profissionais, né? Mas eles podem usar. Mas o que é mais utilizado aqui é o SNAP, né? Que ela é uma escala, né? Que avalia, que outro respondente responde, ela que avalia os comportamentos de TDAH, de desatenção e todos os outros, tá? Mas, mais uma vez, essas escalas sozinhas, ela não fecha resultado. Então, se eu quero ter uma suspeita de TDAH, eu vou lá e tenho o SNAP, o ETDAH2, o ETDAH-PAS, o ETDAH-CRIAD. Sozinhas, nenhuma dessas escalas fecha um diagnóstico. Nenhumas. Ela configura alguma dificuldade nesses transtornos, né? Mas
Quando eu falo em avaliação neuropsicológica, você faz a avaliação completa, você percebeu que tem uma dificuldade de atenção e eu preciso de algo mais para confirmar. Você pode fazer essas escalas. Pode fazer 2, pode fazer 1, que você confirma o resultado. Só que a gente lembra que um TDAH, ele tem sintomas clínicos, né? E que o diagnóstico é clínico. Não é um resultado de um teste que vai chegar no diagnóstico. Quando eu penso que o resultado é clínico, a partir de todas as avaliações, de todos os testes que eu fiz, eu cheguei num raciocínio clínico que sim, essa criança tem TDAH. Então, eu quero confirmar, mesmo sabendo, eu posso fazer essa avaliação. Ou ainda melhor, que acontece muito, chegou uma criança para mim, ou adolescente, com diagnóstico de TDAH. Chegou para mim hoje, diagnóstico de TDAH. E aí eu vou avaliar, né? Eu vou fazer a avaliação para entender qual o nível cognitivo que essa criança tem, aonde ela está em desatenção, memória, funções executivas para depois tratar. Normal, isso que é um procedimento que eu sempre faço. E essa criança tem o diagnóstico de TDAH e eu comecei e avaliei. Só que no meio da avaliação eu posso ter percebido que não, que esse TDAH pode ser uma condição emocional, essa hiperatividade, impulsividade, uma condição emocional. Então eu vou confirmar com essas escalas, tá? Mas antes disso eu sempre fiz todas as avaliações de todas as funções cognitivas, tá? Então eu bato sempre na tecla. A avaliação neuropsicológica, ela é a porta de entrada para nós que somos psicólogos, infantil principalmente, ela é a porta de entrada. Por quê? Porque se eu entendi um prejuízo, se eu entendo do transtorno, eu vou saber como orientar essa família, eu vou saber para que pessoa encaminhar, para que profissional encaminhar, porque às vezes o paciente chega para você e os pais não sabem mesmo, né? Para onde ir, o que o psicólogo faz, nem tem que saber, quem tem que falar somos nós mesmos. Então, é uma coisa que eu bato na tecla. Chegou uma criança para você com suspeita de TDAH ou TDAH, faça uma avaliação neuropsicológica. Jéssica, mas eu não faço avaliação, então só vou fazer esse SNAP e tá ok. Encaminhe para fazer uma avaliação neuropsicológica. Porque se você encaminhar, você vai saber qual é essa dificuldade que essa criança tem. Sabendo qual a dificuldade que a criança tem, você vai tratar exatamente onde está o prejuízo. Porque tem TDAH que tem dificuldade de aprendizagem, tem TDAH que não tem, porque o TDAH não é um transtorno de aprendizagem. Então, eu sempre bato nessa tecla, faça uma avaliação, você que é psicólogo e não sabe por onde começar em um paciente que tem TDAH, porque cada um vai reagir de uma forma, você faça a sua avaliação e você vai saber para que caminho seguir. Mas se você não faz a avaliação e fizer só uma dessas escalas que eu falei aqui, elas não são boas, não são suficientes para fechar um diagnóstico. Elas são excelentes, mas não para fechar um diagnóstico sozinhas. Entende? Então tem que ter todo um processo atrás. Avaliação neuropsicológica não é tão simples como muita gente acha. Com um atendimento a gente consegue fechar diagnóstico, não consegue. Desatenção não é TDAH. Desatenção sozinha não é TDAH, mas com outras funções cognitivas pode ser TDAH sim. E como que eu sei se tem prejuízo nas outras funções cognitivas? Fazendo avaliação neuropsicológica, assim. Bato nessa tecla e vou continuar insistindo. Desatenção não é TDAH, porque senão todo mundo teria, porque todo mundo tem desatenção em algum momento da vida, normal. Ninguém fica focado o tempo todo, mas ao mesmo tempo, desatenção com prejuízo em outras funções cognitivas, sim, pode ser um TDAH. Como eu sei? Fazendo avaliação. E se eu avaliei todas as funções cognitivas e mesmo assim eu não consegui fechar um diagnóstico, faça uma dessas escalas que você vai conseguir ter um norte, tá bom? Eu expliquei cada uma delas, né? Eu vou deixar a live gravada para vocês verem, rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Mas faça essas escalas, né? O Snap é a única que a gente consegue achar, né? Mas as outras são pagas, então vocês podem olhar. Mas não deixem de fazer avaliação.
O que que eu posso falar? Jéssica, eu não quero fazer avaliação. Faço o SNAP e já manda para o profissional com o SNAP feito, que acontece muito comigo. O médico faz o SNAP, pede, né, o pai para responder, a escola para responder e manda para mim. E aí eu entendo onde começar a avaliar, tá bom? Então, assim, não deixem de avaliar, essas escalas são excelentes, né? Comecem com elas, né? Para fechar um diagnóstico de TDAH, se você tem dificuldade, não deixem de fazer, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.